Então, conforme o prometido, vamos continuar. Questão 5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas, quer dizer, ou seja, inserir genes de outra espécie, de outra espécie viva, de ser vivo, numa determinada espécie, chama-se transgenia. Quer dizer, você trazer genes estranhos para fazer parte daquele organismo, daquelas células, que é objeto da transgenia. Então, a obtenção de plantas transgênicas, que são as plantas com genes estranhos, pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira. Quer dizer, deixa eu comentar isso aqui, porque merece um comentário. Essa questão, ela é complexa, ela exige uma análise muito mais apurada do aluno, ou seja, exige que o aluno esteja muito mais preparado para interpretar esse enunciado. Então vamos lá. Aqui está dizendo que a técnica clássica de transgênico, de produzir transgênicos, ela usa a inserção de genes estranhos de fora, de outra espécie, no núcleo daquela célula que passa, a partir daquele momento a gente chama de célula hospedeira, porque vai receber os genes estranhos. Então, essa é a técnica clássica. O que está propondo a questão ao invés de fazer a inserção dos genes no núcleo, ou seja, no DNA da célula, objeto da técnica, usa-se cloroplasto, que são organelas onde ocorre a fotossíntese nas células vegetais. Bom, continuando. Então essa troca, essa mudança na técnica, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. Porque o objetivo da transgenia é fazer com que aquele gene comece a funcionar, né? No gene estranho comece a funcionar produzindo proteínas, né? Novas proteínas. E quando isso é feito no cloroplasto, o resultado é muito melhor, muito mais rico, como está dizendo aí. Aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, ou seja, não plantas, por exemplo. Tá? Porque no caso dos cloroplastos, obviamente, aquilo está sendo feito em um organismo eucariótico fotossintetizante, porque tem cloroplasto. Então vamos falar a questão, o enunciado propõe uma técnica numa célula de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, né? Leveduras que é um tipo de fungo, que são usados para a produção não comercial de várias proteínas recombinantes, que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgenes em leveduras? Então aqui vem 5 organelas: lisossomas, letra A; mitocôndria, letra B; peroxissomo, letra C; complexo de Golgi ou golgiense, letra D; retículo endoplasmático, letra E. Então, considerando que a questão se refere a leveduras, então qual é a alternativa B? A alternativa B a correta é a alternativa B. Por quê? Porque além do núcleo, o material genético pode ser encontrado em 2 organelas celulares, os cloroplastos e as mitocôndrias,
Quer dizer, você encontra os cloroplastos e as mitocôndrias, são duas organelas fundamentais para o estudo evolutivo da complexidade celular e da própria vida, da própria evolução da vida, porque são organelas que estão dentro de uma célula, mas têm DNA próprio. Isso não cabe agora eu comentar esse aspecto especificamente, até por causa do tempo, mas isso é muito importante. Então, considerando que mitocôndrias e cloroplastos têm DNA, ou seja, têm material genético, os cloroplastos são encontrados exclusivamente nas células fotossintetizantes, que são as plantas. E as mitocôndrias encontram-se em todas as células eucarióticas. Então, nesse caso, a questão proposta pergunta: considerando a estratégia metodológica descrita, ou seja, de fazer a inserção do gene transgênico numa levedura, qual dessas organelas poderia ser usada? Cloroplasto não pode, porque a levedura não tem cloroplasto, não é fotossintetizante. É eucariótico, mas não é fotossintetizante. Logo, só resta a opção aí de mitocôndria, letra B. É a única organela em que essa técnica, essa mudança para um organismo não fotossintetizante, poderia ser usada essa técnica de inserção de um gene transgênero, ok? Vamos lá. Questão 6. Eu vou acelerar agora porque já estou com 6 minutos e meio. Essa questão seria demorada, como eu falei. Qual das estruturas relacionadas a seguir está presente tanto em células procariontes como em células eucariontes? Mitocôndria não está presente em células procariontes. Complexo de Golgi também não, porque estruturas membranosas, organelas originadas da membrana, não aparecem nas células procarióticas, né? Então, qual delas está presente tanto em células procariontes como em células... Letra D, ribossomos. É a única das 5 que você encontra tanto numa quanto noutra. Questão 7. De acordo com a teoria celular, quais dos organismos a seguir não poderiam ser considerados seres vivos? Letra D, vírus. São os únicos que não são, de acordo com a teoria celular, não são considerados seres vivos, porque não são formados por células. Questão 8. Analise atentamente as alternativas seguintes e marque aquela que indica a função do nucleolo. Nucleolo, que é outra organela. Ele forma unidades de ribossomais, ou seja, os ribossomos são formados pelos nucleolos. Essa é a função deles, né? Agora infelizmente tenho que correr. Questão 9. A membrana plasmática é uma estrutura que separa o interior da célula do ambiente externo. As propriedades da membrana plasmática permitem que algumas substâncias entrem com mais facilidade para o interior da célula do que outras. Essa capacidade é chamada de permeabilidade seletiva. Letra C, portanto. Alternativa. Questão 10. Considere os seguintes constituintes. Esse comentário demora um pouquinho. Tem que fazer uma soma. 3. Parede celular. 5. Membrana plasmática. 6. Carioteca. 7. DNA. 8. Ribossomos. 10. Mitocôndrias. 12. Cloroplasto. Entre as alternativas, assinale a soma da sequência representativa de estruturas ausentes nas bactérias. Então, dessas aí, não tem bactéria, não tem a soma da sequência representativa de estruturas ausentes nas bactérias. Então, vamos lá. A certa é a alternativa C, que dá 28, total 28. Por quê? Parede celular, não celulósica, membrana plasmática, DNA e ribossomo são estruturas observadas em células bacterianas, ou seja, em células procariontes. Então, quais são as opções do total que não dá? Mitocôndria, cloroplasto e carioteca, porque procarionte, bactéria, não tem membrana nuclear. Então, 6,
carioteca, mais 10 mitocôndria, mais 12 de cloroplasto, dá 28. São as estruturas ausentes em bactérias, porque parede celular tem, membrana plasmática tem, DNA tem e ribossomos tem. Questão 11. Marque a alternativa em que a organela celular e sua função não estão relacionadas adequadamente. Vou correr. A certa aí é a alternativa C, porque o lisossomo ele se relaciona com a digestão intracelular e não com a síntese de proteínas, como está lá na alternativa. Portanto, é a alternativa C. E a última questão deixa eu abrir aqui a última questão. Assinale a alternativa correta. Vamos lá para correr, já são com 11 minutos já, meu Deus. É a letra D. A letra A está incorreta, pois todas as células possuem membrana plasmática, também chamada de membrana citoplasmática. A letra B está incorreta, pois o cloroplasto participa do processo de fotossíntese. A letra C está incorreta, pois a parede celular é ausente em célula animal. E a letra E está incorreta, pois todas as células eucariontes possuem núcleo. Logo, a alternativa D é a alternativa correta, porque ela é a única que está correta, que ela diz o seguinte: a mitocôndria é responsável pela respiração celular e pode ser encontrada em células de animais e vegetais. Então, estamos já vamos fazer 12 minutos, então até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.